Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Woodflow, o podcast que traz informações relevantes do mercado da madeira. O podcast Woodflow que é produzido pela nossa plataforma woodflow.com.br. Se você compra, vende madeira, faça seu cadastro lá e fique por dentro de tudo que está acontecendo aí no mundo da madeira. Hoje a gente vai dar uma pausa aí nas polêmicas tarifárias que estão acontecendo no mundo para falar sobre um assunto que está muito forte aqui no mercado brasileiro, que é a construção com madeira, madeira engenheirada, wood frame. Você tem interesse em saber mais sobre isso, investir? Fique com a gente aí que hoje temos especialistas aqui que vão poder dar muitas dicas e informações valiosas para você. E antes de começar apresentando aqui os nossos convidados, eu queria dar um recado aí para vocês, nosso parceiro, que é a transportadora Cortesia. Eles têm apoiado aqui o nosso podcast, a Transportadora Cortesia, que fica sediada lá em Ponta Grossa, aqui no Paraná, é especializada no transporte, movimentação e armazenagem de contêineres. Com atuação focada na eficiência e na segurança das operações, a empresa realiza todos os serviços exclusivamente com frota e equipamentos próprios, garantindo total controle sobre a qualidade, prazos e confiabilidade das entregas. A Cortesia se destaca por oferecer soluções completas e personalizadas, com estrutura preparada para atender demandas logísticas de diferentes portes e segmentos. Seja na estrada ou dentro do pátio, cada container é movimentado com responsabilidade e compromisso. Mais do que transportar cargas, a transportadora Cortesia movimenta resultados, sempre com seriedade e experiência. Tem aqui o QR Code se você quiser entrar em contato lá com o meu xará Gustavo. Faça lá uma cotação e ele vai te passar todos os detalhes como funciona esse transporte aí de madeira e container. Recado dado, queria também passar uma outra informação aqui que hoje está começando em Curitiba o 18º Embramen, o Encontro Brasileiro em Madeiras em Estrutura de Madeira. É a 18ª edição, é uma semana que vai ter muita informação sobre a construção com madeira, estrutura. Vai ter uma feira lá na FIEP. Você vai lá dar uma olhada e vai ver todo mundo que está participando nesse mercado, produtores, máquina. Vai ter muito conteúdo lá. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, dá esse recado para você também que tem interesse no D-Frame. E agora, apresentando aqui os nossos convidados, eu vou começar aí pelo meu amigo Martin Kensis, que já está aqui pela segunda vez, engenheiro da indústria da madeira, também é consultor em vendas da indústria da madeira na América Latina, e ele sabe tudo aí sobre madeira engenheirada, e é um dos organizadores do Embramen que vai falar um pouco sobre isso depois. Martin, bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Muito obrigado. O nosso segundo aí convidado é o Ramon Pounol, engenheiro civil industrial da madeira. Ele é focado em tecnologia e desenvolvimento de produtos e processos para construção off-site. Ele é fundador da Cata Off-site e da Cata Machine. Machines and Systems. Isso aí, Ramon. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, o convite, a satisfação de estar dividindo a mesa com os colegas. E o nosso ilustre convidado aí de hoje, eu não posso chamar ele de senhor, ele me proibiu, mas é o Euclésio Manuel Finati. Ele tem um currículo muito longo aqui, que não vai dar nem tempo de falar tudo, né? Tudo que ele já vivenciou, ele participou nesse ramo. Mas atualmente ele é assessor governamental e empresarial da presidência do CREA Paraná e também presidente da Associação Brasileira de Wood Frame e empresário no setor de construção e empreendimento imobiliário há mais de 40 anos. Seja muito bem-vindo, Euclésio. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade também, Gustavo. Esperamos aí trazer para o público informações que sejam relevantes, né? Junto com os nossos dois grandes amigos aqui, especialistas no assunto. Então vamos começar a nossa conversa aqui, antes de ir para os detalhes mais técnicos, entender o seguinte: o que é o mercado da madeira hoje? Qual é a realidade, né? Porque a gente na indústria aqui, a gente fala muito com os industriais madeireiros, todo mundo atende de uma certa forma a construção civil. Mas qual que é a realidade potencial desse mercado brasileiro? Eu acho que eu poderia começar
para dizer o seguinte. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos um déficit habitacional que nunca ninguém fala exatamente o número, porque é difícil de levantar esse número, mas é em torno de 6,2 milhões de habitações. O ministro semana passada falou que é perto de 7 milhões. Mas se a gente ficar nos 6,2 milhões de habitações, a gente precisa desenvolver atitudes para que esse déficit, não que ele vai acabar, mas ele precisa, de uma forma ou de outra, diminuir. Acho que nós andamos nas grandes cidades e a gente enxerga isso de forma muito clara, né? A necessidade de habitações. E aonde que entra a Madeira nesse ponto? Nós precisamos aumentar a qualidade e também a velocidade de execução dessas obras. E a Madeira vai conseguir fazer isso. Por quê? Principalmente esse déficit habitacional, ela está perto de 90% naquilo que é a população que mais carente. A população mais carente precisa de habitações, de no mínimo, que tenha condições melhores de habitabilidade. E as casas que estão sendo feitas hoje no programa Minha Casa Minha Vida, que é o que precisa ter velocidade, as empresas que vão fazer precisam ganhar, porque afinal de contas estão investindo nisso, né? Há uma necessidade que volte o seu investimento, e a gente só vê que a possibilidade de desenvolver o déficit habitacional através do uso constante e bem feito da madeira. Por quê? A gente consegue construir uma casa hoje em condições tradicionais, no empilhar tijolo. Tenho dito que não dá mais para a gente ficar empilhando tijolo nem numa casa popular, nem num prédio. Quer dizer, é um absurdo a gente hoje continuar empilhando tijolo. Estávamos fazendo isso como a gente fazia há 2.000 anos atrás. Então, a tecnologia do uso da madeira vai trazer velocidade, vai trazer sustentabilidade e vai trazer condições de a gente poder diminuir gradativamente o déficit habitacional. Porque, em comparação com a execução de um modelo tradicional de obra, a gente está fazendo isso em 1/3 do tempo. Né? E isto é velocidade de execução e muda totalmente a forma como o governo enfrentaria ou está enfrentando o déficit habitacional. Então, semana passada, acho que é uma notícia importante, né? O Jardim Barbalho, o ministro, anunciou em exclusividade, usando tecnologia, inovação e fábrica, né? Também o uso do sistema construtivo wood frame para melhorar o déficit habitacional brasileiro. Então, não é uma coisa que nós estamos falando porque nós gostamos da madeira, porque a gente acha que é importante. Não, a gente sabe que é importante, mas agora tem um reconhecimento oficial do governo brasileiro para trazer uma formatação diferenciada para quem faz sustentabilidade, para quem usa a industrialização, né, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais aqui, e também desenvolvendo para que isso esteja dentro do objetivo final do governo, que é tentar diminuir o déficit habitacional brasileiro. Então, no resumo, acho que fui longe, mas para dizer, a madeira é o fator primordial para que a gente possa desenvolver e diminuir o déficit habitacional brasileiro. Então, quem está nos escutando sabe que, se você é madeireiro, imagine que você pode estar dentro desse procedimento para que nós possamos desenvolver esse trabalho corretamente e com madeira correta, madeira industrializada, madeira plantada e madeira que a gente tenha certeza que as coisas vão acontecer corretamente. Excelente informação, né? A gente estava comentando que esse déficit é gigantesco e que, se parasse o Brasil, congelasse, a gente precisaria de pelo menos 5 anos só para cobrir isso, né? Então é um mercado extremamente potencial. Mas é que a gente precisa de aproximadamente 1 milhão de moradias ano, né? Baseado no nosso crescimento. Então, 1 milhão de moradias ano. Se eu estou fazendo 1 milhão de moradias, que é aproximadamente, às vezes, acontece de construir aproximadamente 1 milhão, e se eu ainda olhar, só para encerrar isso, se a gente olhar o que foi construído no ano passado, aproximadamente 1 milhão, 40%, 35%, 40% foi de casa popular, né? Para aqueles que precisam efetivamente. O resto foi de outro tipo de obra. Então, assim, há uma necessidade premente para que essa velocidade aumente de execução. Né? Por isso que a madeira vai trabalhar fortemente nisso, com certeza. É uma demanda reprimida e muitos devem se perguntar
por que estamos falando agora que a madeira é a solução? Madeira já é usada na construção historicamente, talvez. Principalmente o sul do Brasil começou tendo construção em madeira, com colonização, trazendo a técnica, né, com os imigrantes, o material, né, sempre abundante aqui, a oferta, mas hoje a gente vive um momento de uma convergência de fatores tecnológicos, mercadológicos e regulatórios que sim fazem a história, talvez nessas últimas 2 décadas principalmente, a história da aplicação da madeira na construção passar por um ponto de inflexão. Esse é o ponto de inflexão que a gente está vivendo nesse momento, que ele é essa convergência da madeira como vetor para a industrialização. E é por meio da industrialização a gente conseguir resolver problemas sociais que vêm se arrastando até então. Com tecnologia e com sustentabilidade a gente pode resolver por meio da madeira. Interessante. E agora entrando até um pouco nisso que você falou, Ramon, sobre essa questão da tecnologia da madeira, né? Dá pra gente traçar um histórico aí do que era usado como madeira na construção e o que é usado hoje, né? Quais são esses sistemas, né? O próprio sistema wood frame. Vamos esclarecer para o pessoal aí que não conhece muito o que é exatamente isso. Dá pra gente dar uma passada aí nesse histórico, o que era usado, quais as tecnologias que a gente tem hoje, quais os maquinários que estão hoje disponíveis aqui para as indústrias. Quem começa falando um pouco aí dessa história? Acho que o pessoal do wood frame, né? Pode fazer um bate-bola. Eu acho que a gente faz um bate-bola. Eu vou dizer o seguinte, tem uma diferença... A madeira é a mesma. Vamos lá, vamos começar pelo... A madeira é a mesma. O sistema é diferenciado. Tá? Certo. Quando a gente pensa em wood frame, a gente pensa num sanduíche de parede. Então, para o público que talvez não conheça, entenda. Imagina uma parede onde eu tenho um sanduíche, onde eu tenho estrutura de madeira no meio e de um lado posso ter também madeira, do outro lado também madeira. Na parte de dentro, costumeiramente se coloca um drywall, ou seja, uma chapa de gesso, né? Para ficar igual a qualquer casa ou qualquer... Né? Ou seja, aparentemente você não vê a madeira. Tá? Essa é uma forma de fazer. E por lado de fora, coloca uma cimentícia ou um produto que possa estancar a umidade, estancar qualquer tipo de problema lá de fora. Então, isso é um sanduíche de madeira. Isso é o wood frame. E no wood frame, a gente limita uma certa quantidade de andares. Né? Na Europa, se faz até 8 andares em wood frame. Tá? A nossa norma está limitada hoje a 2 andares. Nós vamos abrir a norma agora para 4 ou 5 pavimentos. Tá? Então, é absolutamente possível. Nós temos a tecnologia para isso. Nós vamos normatizar os próximos meses, o próximo ano, para 5 pavimentos. Então, isso é wood frame. Agora vamos do outro lado. Madeira engenheirada. O nome já está falando. A gente chamou, né, de engenheirada, como poderia ter chamado de outra forma. Mas por quê? É para fazer um prédio. Para fazer vigas e pilares altamente resistentes para aguentar as cargas de um prédio. Para aguentar vento, para aguentar estrutura, para aguentar. Então, é a mesma madeira, só que a forma de execução é diferenciada. A maneira de se montar um pilar, né? Vai colar uma madeira na outra, vai cavicular uma madeira na outra, até que se forme um pilar que dê resistência para se fazer um prédio. Então, fundamentalmente, são essas duas diferenças. Lógico que eu estou aqui simplificando. As duas coisas podem estar juntas? Podem, devem, né? Porque quando eu pego a parede daqui do wood frame e pego pilar e vigas aqui, eu preencho pilares e vigas com a parede do wood frame. Posso fazer isso. Tá? Então, assim, tem uma diferença? Tem uma diferença de execução, de sistema. Porque a gente sempre tem que pensar no sistema. Né? O sistema composto do wood frame é um. O sistema composto da madeira gerada é outro. Tá? Então, basicamente, para quem não entende, talvez essa diferenciação dá para perceber que uma coisa tem uma diferença da outra. Né? Acho que pode ter. Esses elementos, as vigas e pilares, eles são elementos estruturais. Eles podem começar desde ser peças muito pequenas, únicas, na verdade, só fingrada. O nosso público sabe muito bem o que é um finger, né? Isso. É um finger estrutural também, diga-se de passagem, não é um finger comum. E essa lamela fingrada
Pode ser, o elemento mais simples seria um stud, um montante, por exemplo, dentro de um sistema wood frame. Mas também, aí já vem a montagem inteligente também da coisa. Você pode colocar 2 lamelas uma face à outra e fazer uma viga simples, um duolan, se chama, ou um triolan, etc. E essas lamelas coladas, elas podem ter qualquer tipo de seção transversal que fosse desejado. Inclusive, eu vou dizer assim, umas patas enormes, uns pilares enormes de 60 por 60 centímetros. E esse tipo de pilar é o tipo de pilar necessário para fazer esses edifícios que você acabou de mencionar, Clésio, que tem edifícios hoje que chegam beirando os 90 metros, o chamado tall timber. Então são duas vertentes bem diferentes. Uma são casas menores, eu vou dizer assim, que são casas populares, edificações leves, né? mais leves também, e o outro permite você subir nas alturas. E também tem uma coisa que é muito interessante com a madeira engenheirada, é que permite uma flexibilidade arquitetônica que é incomparável com muitos outros tipos de materiais. Ele é um material plástico, você consegue fazer vigas curvas e não somente retas, e isso tem inúmeros exemplos no mundo onde isso é usado de uma maneira fantástica. Já temos bons exemplos no Brasil, né? No Brasil, e agora, justamente, quem olhar em Osaka também, no World Expo, tem a maior estrutura que a gente vê hoje lá, é a maior estrutura do mundo em madeira engenheirada, com não sei quantas milhares de cúbicos de madeira engenheirada. E parece o Coliseu, de tão bonito que é. É realmente fascinante. Certo. Então, são 2 pegadas diferentes. Ele chama madeira engenheirada ou mass timber, que seria uma madeira sólida, porque ela é uma madeira sólida, certo? Também tem o outro, que é o painel CLT. Né? O painel CLT seria um compensado, a dizer, de tábuas, de lamelas. Então, em vez de você ter uma lâmina, você trava esse painel, essas tábuas estruturais, fingradas também, para você compor um painel da espessura que você desejar, tipicamente 3 metros de largura, e o comprimento pode ser qualquer coisa, eu já vi entre 2,50 metros até 18 metros também. Até 60 centímetros também de espessura, isso também existe, para umas lajes que são realmente fantásticas nesse sentido. Então, esse é um pouquinho dos dois materiais que a gente está falando aqui hoje, não é? E tanto nessas 2 vertentes, olhando mais no extremo de uma construção leve em madeira, pode ser aplicada na habitação de interesse social, indo para prédios altos em estruturas 100% de madeira, tem sim uma rota de desenvolvimento tecnológico que é bastante acelerada e que o Brasil vem acompanhando, não muito distante do que está acontecendo, dos melhores cases internacionais, mas tem também, quando a gente fala de tecnologia, algumas tecnologias adjacentes que são habilitadoras do melhor uso desses materiais quando a gente olha eles como um sistema, como uma edificação no final. Estamos falando, né, de uma evolução exponencial que nós tivemos nos últimos anos de fixadores, chapas de revestimento, sistemas de impermeabilização, sistemas de vedação, porque ao final, né, tem um desempenho que esse conjunto precisa suprir. O Brasil é muito bem regulamentado por uma norma de desempenho de edificações que é bastante direcionadora nesse sentido. E hoje nós temos aqui no Brasil uma cadeia produtiva muito bem estruturada com essas soluções de tecnologias adjacentes àquela que é o núcleo estrutural em madeira, que se combinam muito bem com ele e propiciam essa industrialização, que propicia sustentabilidade, agilidade, eficiência, né, produtividade, e também bebendo na fonte da evolução tecnológica de tecnologias de digitalização, softwares de dimensionamento, cada vez um nível mais rico de detalhe em softwares de modelagem BIM. Então, toda essa convergência traz a gente para um momento que nós temos um sistema que, aí falando mais especificamente do Lightwood Frame, né, temos uma quebra recentemente, podemos dizer que é recente, né, uma norma que rege o sistema construtivo e que hoje o democratiza para que qualquer construtora no Brasil possa o utilizar, né, com bases muito bem definidas e com uma cadeia produtiva pronta para suportá-lo, né, de forma com que hoje a gente tem, né, uma conjuntura muito favorável para que sim, agora seja um momento que esses tipos de sistemas entrem efetivamente como resposta para essas demandas que a gente tem na sociedade.
É um ponto interessante essa questão da norma, né? Porque a gente vem falando muito sobre essa parte da utilização aí com madeira, construção, e essa norma é mais ou menos recente, né? Nós temos que entender também o seguinte: a madeira como um todo, nos seus vários componentes, já tem norma. Né, Sim. Martin, nós temos as normas da madeira separadamente. Isso também é uma coisa que precisa ser entendido. Quando a gente fala em um sistema construtivo, é um sistema. Então tem que juntar as normas e trazer essas normas para aquilo que a gente quer como resultado. No caso do wood-frame, a gente trabalhou isso muito claramente, né? Usamos todas as normas da madeira e traduzimos essas normas da madeira para o sistema construtivo que a gente queria fazer. Então, e aí você cria uma outra situação, porque quando você traz isso para o sistema, eu preciso testar o sistema, preciso avaliar o sistema. E preciso avaliar o sistema diferente daquela norma específica da madeira. Porque daí eu estou falando de outra situação. Então, o que nós fizemos? Nós levamos 7 anos. Né? A gente traduziu as normas internacionais, todas da Europa, todas dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, né? Porque nós temos que ser muito melhor que eles, né? Porque, afinal de contas, há uma exigência grande no mercado brasileiro, principalmente nos órgãos que fazem, que estabelecem critérios para isso, né? E a gente teve que trabalhar isso muito fortemente. Por isso que nós temos assim uma tranquilidade de dizer que hoje a norma do sistema construtivo de frame é robusta. Ela é, assim, quem quiser ir atrás da norma, para ler a norma na primeira, segunda, na terceira página, se não for um técnico, ele vai falar, chega, eu não quero mais ver, porque ela está muito bem substanciada, né, no que tange a tudo aquilo que a gente precisava garantir. Tanto é que, se você hoje construir de forma tradicional as casinhas empilhando tijolo, a Caixa Econômica libera financiamento para até 30 anos. No caso do wood-frame é 50, porque nós garantimos, pela norma, 50 anos. Tá? Então, por isso que eu digo, a robustez da norma, ela veio trazer essa tranquilidade. Se construir conforme a norma, tranquilamente pode ser feito. Como ele falou, qualquer empresa hoje pode executar obras desde que siga a norma e vai ter financiamento imobiliário para isso. Por isso que a gente falou muito da questão da Minha Casa Minha Vida, porque é o sistema que mais demanda dinheiro, né, para a gente diminuir o déficit. Então, assim, a norma veio para unificar as informações. Né? Todos hoje podem seguir, basta ter uma empresa, basta ser um profissional, um engenheiro, um arquiteto, né? Para que possa desenvolver e fazer em cima da norma. Então, veio para ficar. Demoramos 7 anos, teve 2 anos de pandemia, né? A gente teve que dar uma segurada. Isso é uma outra coisa. Para o paranaense, eu falo sempre isso, eu tenho que dizer, porque a norma foi feita no Paraná, em Curitiba. Hoje nós temos, no grupo da norma, aproximadamente 400 pessoas. Uma norma no Brasil hoje, quando tem 20, 30 pessoas trabalhando na norma, por quê? Ninguém ganha dinheiro, né? Porque a gente precisa trabalhar, que é vontade nossa, né? Então, nós temos perto de 400 pessoas que circularam ao longo desses 7 anos, vindo aqui para Curitiba com reuniões presenciais para a gente fazer a norma. Então, nós estamos, eu repito, consolidados mesmo para que a gente possa desenvolver ainda mais, baseado naquilo que a madeira nos traz, que é a qualificação, para andar e fazer com que as coisas aconteçam corretamente. E se eu puder adendar também, 7190 também a norma para madeira engenheirada, certo? Ela tem 6 partes. E foi uma coisa fabulosa também. Não tem tanta gente ouvida como nesse grupo enorme do wood-frame, que realmente são vários elementos diferentes, são vários materiais diferentes que entram na construção do sistema wood-frame. E conosco é mais a madeira sólida mesmo que a gente está falando, né? Madeira engenheirada, ela é engenheirada porque é um produto técnico. É importante frisar isso. Sim. É um produto que um engenheiro consiga calcular. Aí a gente sai, o que eu costumo dizer para o pessoal, você para de comprar 1 metro cúbico, você está comprando a carga que aquela madeira consegue comportar. Isso. Então a gente está vendendo carga e não mais metro cúbico. Aí você valoriza realmente uma madeira que tenha essas qualidades estruturais. Na 7190,
toda a parte da madeira engenheirada é definida dessa forma. Isso. Então, com os testes necessários para testar e tudo mais. Preservação entra. Também temos a norma muito importante que saiu faz pouco, os bombeiros de São Paulo, que são as normas de incêndio, né? E como fazer os cálculos, né, necessários para isso, sem que tenha que seja comprovado, né, de caso em caso. E aí que entra a vantagem da norma, que não é mais caso a caso, e sim é uma regra válida para qualquer um que vai cumprir com aquela norma. É grande vantagem de ter normas, é que a gente às vezes não se dá conta disso, né? Sim. A razão das normas. Então, quem sabe permitindo só um pouquinho falando que a gente falou antes também da madeira estrutural e por que ela é estrutural, né? Ela é estrutural porque a gente consegue medir ela, de fato, como sendo estrutural. Então, isso sai um pouquinho do cúbico e entra na carga. Então, todo lote de madeira pode ser qualificado como madeira estrutural se ela tiver a capacidade prevista, por exemplo, para uma máquina de fazer isso, né? Isso é possível fazer. Então, isso já está previsto também na nova norma 70 ou 90, né? O que é muito importante, porque é a base tanto do wood frame, dos montantes do wood frame. De águas, isso é uma coisa que realmente é importante. E aí abre uma possibilidade para o mercado que você estava falando também, sabe? Do seu mercado de serrarias, por exemplo. Serrarias podem hoje que conseguem preparar uma madeira estrutural. Pode preparar uma... É claro que depende muito da proveniência dessa madeira das florestas, certo? Então, obviamente que uma floresta mais madura, de 25 plus anos, vai ter uma porcentagem maior de um cúbico que você consiga classificar como tal. Mas é interessante saber que com esse mesmo cúbico, uma vez que você fez a classificação dela, você vai saber o que é joio e o que é trigo. E não é 0 ou 1, não é uma coisa binária, mas você consegue fazer classes distintas que servem para diferentes outros tipos de uso dentro de uma estrutura de madeira, seja no wood frame, seja numa viga laminada, seja no CLT. Então isso é possível fazer, e eu diria até que é um bom começo para as serrarias começarem a pensar alguma coisa nesse sentido, porque, outra vez, não precisa ser uma floresta de 40 anos, mas você tem que começar a saber. Eu vou comparar até de outra forma. Umidade da madeira. Você colocar tábuas com diferentes umidades na frente de alguém e falar, tá, agora me diga a umidade. Ele não vai saber dizer como. Ele pode ter uma ideia, sentindo, quem sabe, o peso. E a mesma coisa também com a madeira estrutural classificada dessa forma. Pode ser que ele tenha ideia olhando os anéis, mas com a medição você sabe 100%. Então é uma coisa técnica, né? No compensado, hoje a gente já tem, né, até próprio para exportação, essa classificação das chapas estruturais. E então a serraria hoje pode agregar essa medição e ter um grande mercado aí interno aqui com essa construção. Claro. É a base, na verdade, de tudo que a gente faz é isso, eu diria, né? Exatamente. O tem começo. Soluções de medição que são acessíveis para diferentes portes, diferentes volumes de produção, né, Martin? Então, não é algo dedicado a super investimento que uma serraria precisa fazer. Existe essa possibilidade, né? Mas não é restrita, né? Tem diferentes meios, né? Hoje, acho que isso vem naquela linha, né, dessa convergência de tecnologias que estão evoluindo para criar esse momento propício para que a gente consiga explorar essas tecnologias para devolver uma solução que seja sustentável no tripé da sustentabilidade, né? A gente dá muita ênfase no que é óbvio ali, né? Na sustentabilidade ambiental, que um câmbio da fonte básica de material utilizado na construção vai fazer quando sair da construção convencional, do concreto, da alvenaria, para trabalhar com madeira. Mas quando a gente olha no âmbito social e econômico desse tripé, a gente tem também o potencial de dar escala na construção em madeira, fazendo com que ela compita diretamente em custos com a construção tradicional, justamente não porque ela é mais barata, mas porque ela propicia uma construção mais inteligente e mais eficiente. E nós fizemos um projeto 2 anos atrás, não é? Classificando madeira, onde você trabalhava, né? Exato. E foi bem interessante ver, porque você realmente tem coisas que não são óbvias, né? Exatamente. Tem um volume de informação com uma precisão que retorna em ganhos, efetivamente. Isso é muito interessante, porque a gente sempre fala de agregar valor, né? E já está, de repente, dentro de uma serraria hoje, o cara que está preocupado lá em agregar valor, ele já tem
dessa madeira densa para uso estrutural, ele nem está sabendo. Exatamente. Isso é muito interessante. E já entrando um pouco nessa questão do mercado, né? A gente agora com essa questão do Minha Casa Minha Vida, queira ou não, ele dá maior visibilidade e é quase que uma largada para a construção. Como que vem se comportando na prática? Assim, o pessoal tem consumido mais esse sistema de wood frame, tem consumido mais madeira realmente? Existe ainda, né? A gente sempre fala que existe ainda um preconceito com casas, com madeira. Como é que vocês têm percebido essa realidade hoje no Brasil? Olha, eu não encontrei ninguém com problema de preconceito. Tá? Quando pensa assim, uma casa de 500 metros quadrados em wood frame, aí o cidadão que tem condições de executar uma casa dessa e que ele eventualmente não vai para um financiamento, ele quer fazer com recursos próprios, aí ele começa a questionar, porque ele não conhece. Então, aí sim você encontra um certo preconceito. Tá? Então, nós vamos ter que vencer esse preconceito. Na Europa, hoje, isso não existe, obviamente. Hoje tem filas, eu conheço empresas na Europa em que tem filas para fazer casas de 400, 500, 600 metros quadrados em wood frame. Por quê? Porque não tem mais essa porque nós essa barreira. a gente tem uma cultura do empilhar tijolo. Eu repito isso sempre porque tem que bater na parede e dizer que isso é resistente. Obviamente que não é assim. Né? Por que eu digo que eu não conheço ninguém que tenha essa resistência cultural? Porque a maioria das residências que estão sendo feitas é de gente que realmente precisa melhorar a sua condição de habitabilidade. Né? E isso foi uma questão que lá atrás, né, algumas empresas estavam começando a querer fazer wood frame em alto padrão, e aí de cada 10, quem sabe uma pessoa queria fazer porque precisava quebrar essa resistência, precisava criar todo um repertório de informações para poder provar. Hoje a gente não tem que provar nada, porque já existe uma quantidade absurda de habitações já feitas, né? Para quem realmente precisa da habitação, mas não é porque precisa e daí foi fazer dessa forma. Hoje a gente consegue comprovar, ao longo desses últimos anos, esses últimos 10 anos principalmente, que as habitações feitas há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 6 anos atrás, elas são absolutamente corretas, absolutamente boas. Então, assim, não precisamos mais provar isso. Tá? Não tem mais essa situação de que, não, se é wood frame eu não quero. Né? Acabou esse preconceito. Tá? Repito, pode ser que tenha algum preconceito nas pessoas que têm um pouco mais de grana e quer fazer um pouco diferente, talvez sim, mas de forma geral não tem. A gente tem que esquecer isso. Né? Lá atrás, quando a gente montou esse grupo, 2019, 9 para 10, tinha lá um grupo de trabalho que uma das questões era como é que a gente resolve o problema cultural. Né? Sim. Tinha que ter financiamento, tinha que ter tecnologia, mas como é que a gente resolve o problema cultural? Era um dos componentes, né? Então a gente trabalhou isso, né? Com informação. Então hoje não tem. Hoje nós temos informações que constatam a realidade, né? Porque as obras estão aí prontas para isso, né? Tem aí mais de 10 mil casas feitas, por exemplo, né? Nesse sistema em que a gente pode dizer tranquilamente que funciona sem problema nenhum. Eu já trabalhei junto com empresas, desde o range do produto mais popular até o alto padrão. Eu vejo que o drive decisório do cliente final ele muda dentro desse range, né? No alto padrão, eu vejo que a resistência ela é um questionamento rompida. Maior, né? É um questionamento, mas também existe mais esclarecimento. Isso. E essa resistência ela é rompida por meio das vantagens principalmente relacionadas à velocidade de entrega, à comodidade de você não ter aquele estresse da obra. A gente não é uma experiência positiva, né? Todo mundo aqui já deve ter construído ou reformado uma casa, ou tem um amigo que já fez, né? E ninguém conta uma história bonita, né? É uma experiência horrível, né? Então, a possibilidade de ter uma boa experiência, ter agilidade, ter fidelidade de prazos, de entrega, venda de desempenho. Esse cliente já começa a levar em consideração que o sistema ele é bastante flexível em relação a você aplicar propriedades de desempenho de acordo com a necessidade, de acordo com a região.
desempenho térmico, desempenho acústico, o cliente consegue até escolher isso, esse desempenho, assim. Então, quando a gente pega agilidade, desempenho, essa comodidade e o aspecto de sustentabilidade, cada vez mais uma preocupação do cliente, ele quer saber a procedência, ele quer saber, né, os aspectos de sustentabilidade que são inerentes àquela construção, ainda que acho que não seja um fator decisório, mas ele acaba sendo também um diferencial para o cliente final. Então, eu acho que esse é o caminho ali no alto padrão. E quando a gente está falando de habitação de interesse social, necessidade, né, uma demanda mais extrema ali, no final das contas é entregar um lar digno, que tenha conforto, segurança, para que a pessoa, né, consiga sair de uma situação de vulnerabilidade e que caiba no bolso. E esses valores, eles são estabelecidos pelas regras dos programas sociais que apoiam isso. E aí nós já temos cases no Brasil, né, de produções de larga escala que demonstram que existe sim viabilidade de ser competitivo, mesmo nesse cenário mais extremo, que o sistema continua tendo todas as vantagens de sustentabilidade, agilidade, desempenho, mas ali é um imperativo de custo. E ele pode ser atingido também, justamente pelo viés de eficiência que a construção industrializada em madeira propicia. Bom, nós temos um mercado enorme, déficit gigantesco. Nós temos aí, então, já quebrou o paradigma aí da construção. Aparentemente, tá uma maravilha esse mercado ali. É só investir que vai dar certo? Ou como é que tá funcionando aí os desafios, né? Porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer. Quais são os grandes desafios, então, hoje, para a construção com madeira? Existe indústria suficiente para atender uma demanda tão grande? Existe máquina aqui no Brasil já para isso? Quais são as dificuldades? Vamos falar um pouco aqui dos problemas também. Eu queria começar pela... Acho que tem vários assuntos, tem algumas coisas. A gente trabalhou aqui inicialmente no convencimento de que o mercado é amplo e tem um grande potencial, mas com certeza ele tem desafios e o primeiro passo para a gente resolver é reconhecer eles, né? E da mesma forma que o desafio cultural, acho que ele está mais na cabeça de quem está pensando sobre o sistema do que efetivamente no cliente final. Existe, por outro lado, um desafio cultural, talvez, ou até uma desinformação no meio técnico. Aí entra uma questão acadêmica, de formação, entra uma questão, né, porque entre o cliente final e a tecnologia construtiva que está disponível, tem um tomador de decisão ali no meio, tem uma construtora, tem uma incorporadora, tem um engenheiro, tem um arquiteto. E se esse meio não está bem informado, se ele desconhece, se ele não conversar e se ele não entender, a barreira é que não é disponibilizado para o cliente final. O cliente nem vai saber. E aí uma das barreiras, por exemplo, hoje é a forma de você fazer uma análise de viabilidade de uma edificação isolada, seja comercial, residencial, um empreendimento, um prédio alto, uma habitação de interesse social, ela é diferente. Então, você não pode pensar, vou adotar um sistema construtivo diferente, vou trabalhar com material diferente, está tudo resolvido. Tem um arranjo diferente de modelo de negócio, tem uma estruturação diferente que você precisa levar para a sua análise de viabilidade para enxergar de uma forma industrializada não só a operação, mas todo o ciclo de vida daquele projeto. E aí é que eu acho que existe uma barreira a ser transponida, né, no âmbito informacional de conhecimento, né? E a gente ter, né, oportunidades como essa de estar expondo, assim, né, para uma audiência, acho que justamente é o trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, sempre que tem oportunidade, para a gente conseguir romper essas barreiras e por meio de profissionais, de empresas, né, que tem experiência, todos esses 400, né, envolvidos que o Cris citou, hoje as empresas elas estão aí também para conseguir atender novos entrantes, desde uma análise de viabilidade até colocar uma operação de pé, suportar essa jornada, porque ela não é uma jornada simples, ela tem um grande potencial, mas a gente não pode pensar que ela é uma jornada que é uma mudança tão rápida. A gente está falando de uma mudança de sistema construtivo e de sistema de produção simultânea. Então ela é complexa. Ela é complexa, mas tem caminhos e tem hoje no mercado empresas que podem suportar esse caminho. Começa, por exemplo, pelo próprio engenheiro saber como
calcular com madeira. Exatamente. Da maneira que seja mais proveitosa também, né? Que sem desperdício desnecessário também. Porque isso que vai fazer também com que ela seja viável. Exatamente. Vamos colocar assim, pelo metro cúbico, que o pessoal ainda vende pelo metro cúbico, certo? Você usar menos metros cúbicos para o maior efeito. Seu material é mais nobre. Você precisa fazer o melhor possível. A quilometragem tem que render, né? Então, começa por aí. Isso é uma das coisas. E isso ainda faz falta, mas existem, sim, ótimos calculistas no país, né? Sim. Mas são poucos ainda. Ainda né? são poucos. E fazer essa tradução entre um material que já conhecem, sabe, aço, cimento, que já sabem como trabalhar, não sabem ainda trabalhar muito bem, e inclusive os arquitetos também, sabe? Então, acho que a coisa vai muito mão em mão, essa verticalização das informações que a gente está falando é muito importante, né? E aí, claro, entra a industrialização, que isso é outro, mas siga, Clésia. Eu estou aqui agora, tem uma questão que eu coloco e vou falar assim de forma muito clara. Quando nós começamos isso lá atrás, 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás, uma das coisas que eu sempre coloquei como construtor tradicional, como vindo do sindicato da indústria da construção, é aquela velha pergunta. Você perguntou para os índios? Você perguntou para quem vai fazer? Você perguntou para quem está no mercado? Nós temos perto de 250 mil empresas construtoras hoje no Brasil. Mais ou menos isso. Eu diria para vocês que não tem 1% dessas empresas que pensam em mudar o seu sistema construtivo. Eu tenho dito o seguinte, eventualmente eu vou fazer uma palestra e falo assim, não acredite muito no cara que tem cabelo branco. Porque o cara de cabelo branco, ele não muda fácil, a não ser eu. Por quê? Porque a gente tem que pensar como que a gente faz essa transição. Os construtores tradicionais que poderiam estar fazendo o que a gente está falando agora, porque nós temos a norma, porque tudo isso que nós conversamos aqui, né? Temos a indústria, temos tudo. Eles poderiam simplesmente falar, sabe o quê? Eu tenho grana, eu tenho mercado, eu tenho condições, eu tenho demanda, eu vou mudar. Vou usar madeira. Esse cara não vai fazer isso. Então esse vai morrer. Então eu quero que morra meio louco. Para poder mudar essa forma de agir. Então, a gente parece que está brincando, mas é uma coisa séria, né? Então, assim, o construtor tradicional, que seria o cara que ia trazer o engenheiro e que ia qualificar aquele engenheiro que você falou, Martin, que ia qualificar o nosso arquiteto, porque ele não sabe fazer o projeto ainda em madeira, pensando na madeira como solução. E os outros projetistas, o construtor tradicional poderia estar investindo nesses caras, para dizer assim, estou mudando o método, que isso é um investimento pequeno perto do mercado. Concorda? Sim. Aí ele não vai fazer isso. Então nós temos um trabalho maior ainda, porque nós temos que fazer o que você falou, nós temos que industrializar, a gente tem um trabalho forte. Quem vai fazer? Quem pode fazer? Quem está no mercado, que hoje acredita, quem tem a madeira, né, que tem a floresta, que pode falar assim, não, peraí, olha a minha oportunidade que eu tenho aqui para desenvolver o mercado com esse grupo todo. Né? Isso está crescendo como PG. Está crescendo. Só que a gente tem o problema, aí volta, né? A gente tem que conhecer os problemas. Né? Por quê? Porque tem gente executando e não está executando corretamente. Tem gente usando a madeira e não está comprando a madeira correta. Tem gente fazendo e a indústria está vendendo a madeira que não é correta. Então nós temos todo um emaranhado de situações que precisam ser enfrentadas. O que a gente falou no início foi assim, o mercado existe, é bom, a gente consegue fazer, a gente tem conhecimento, tal, mas ainda isso está restrito. Então, a gente tem que entender isso. Tá? Eu faço parte de vários grupos e tem grupos de gente que está treinando para executar. Aí não na fábrica, e sim na obra. E essas pessoas nem sempre estão fazendo corretamente. Então, estão usando a madeira errada, estão usando a estrutura errada, e aí está indo contra aquilo que a gente quer construir bem feito, corretamente, com empresas que venham para o mercado de forma a agregar valores positivos. Então, há uma realidade diferenciada mesmo. Então, a gente tem absoluta convicção disso. É um mercado que precisa amadurecer de uma forma geral, né? Está crescendo, está iniciando, e é um processo que eu acredito que naturalmente vai acontecer. A gente tem que tentar acelerar isso, né? Levando essa Mas cuidar com o que está sendo feito.
sabe? Minha preocupação bastante grande desculpe te cortar de novo, mas cuidar com o que está sendo feito, porque pode estragar aquilo que a gente está querendo fazer. Então, isso é uma realidade. Tem o imperativo da mão de obra também, pensando na mão de obra operacional. É muito interessante que ela é uma dualidade, né? Porque ela é ao mesmo tempo um risco e uma oportunidade para a construção em madeira. Né? Ela é uma oportunidade porque a média de idade do profissional da construção civil está aumentando todo ano. Isso não está com nenhum sinal de ser revertido. Né? A produtividade média vem baixando também. Da tradicional, né? Da tradicional. O que vai contra a demanda que tem de déficit operacional, déficit de infraestrutura. Né? Então, por um lado, é uma grande oportunidade de mão de obra, porque a gente consegue... A madeira nos propicia trabalhar com industrialização, com mecanização, com soluções mais eficientes que trazem uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, como o Euclides bem frisou, também tem um esforço de desenvolver e capacitar essa mão de obra porque ela não venha a ser o gargalo. Não diria que hoje ela é o gargalo. Quando a gente tem uma oportunidade também, porque quando a gente sai da alfaiataria, que é uma construção convencional, principalmente quando a gente fala de construção mais informal, assim, né? Ou construção assim, muito projetizada, projetos únicos, decisões tomadas em loco, um engenheiro ali, um arquiteto tomando decisão, que viga que eu corto, onde que eu retrabalho, isso tudo em loco, é uma alfaiataria. Não acho que isso vai acabar de uma hora para outra, vai continuar tendo isso, mas a construção em madeira, com esse viés industrializado, que se apropria das tecnologias existentes no mercado e agora acessíveis, elas entram com uma resposta que também bebe na fonte das normas, para trazer padronização, essa padronização fomentar uma indústria para atender baseado num padrão com economia de escala e melhor resultado financeiro para a viabilidade econômica dessas edificações, né? De uma forma que também esses padrões possam ser convertidos em condições de trabalho mais atrativas, porque hoje a construção civil tem não só, né, essa dificuldade de reter profissionais, mas não atrai profissionais novos, então condições de trabalho mais atrativas para que a gente possa começar a reverter esse jogo dentro desse viés da construção industrializada com madeira, e a gente possa, né, vai depender da forma como a gente vai atuar de fazer essa questão, essa transição da mão de obra ser um risco ou uma oportunidade. A gente tem uma condição melhor de trabalho, a gente tem a indústria, se a gente tem padrão, é mais fácil a curva de aprendizagem quando a gente sai da alfaiataria. É difícil você treinar um alfaiate, né? Mas agora você treinar um operador que vai fazer vamos dizer assim, uma roupa em larga escala, um padrão, você também consegue se apropriar de tecnologia também, para treinamento, para padrão, e é aí que eu vejo como responder à escala por meio do padrão. Você estabelece processo, você consegue avançar com a automação, automatizar o desperdício, né? Acho que é a última coisa que a gente tem que fazer. Então, assim, fazendo esse fluxo, bebendo na fonte de outras indústrias, até outras indústrias de sucesso de base madeireira, inclusive, né? Eu acho que tem um campo muito fértil e um caminho muito interessante a ser explorado nesse vertente da mão de obra para fazer com que isso vire uma grande oportunidade e um diferencial da construção industrializada de madeira, frente às tecnologias tradicionais. É isso tanto na produção como na execução também das obras, né? Tem as duas formas. Então, mas assim, falando um pouquinho, você falou uma coisa interessante da padronização. Na madeira engenheirada existe hoje, o que é mais usado ainda, são produtos individuais de arquitetura. Então, são vigas especiais, cada obra é uma obra, em princípio, né? Isso, claro, dá uma certa... não permite tanto uma economia de escala nesse sentido tão grande, né? Isso. Porque a gente ainda não tem, na verdade, um padrão muito bom. Eu fiz um estudo semana retrasada das madeiras nativas, tentando contrapor um pouquinho
as madeiras nativas, os tamanhos padrão que existe no mercado, não tem. Você compra bruta ou acabada. E depende muito do que você compra também. Um trabalha em polegada, outro não. Né? Então começa por aí. Então a madeira engenheirada, mas também todos os elementos que entram numa casa wood frame também tem essa enorme vantagem de a gente tentar chegar nesse ponto também. O que não é difícil, né? Mas a gente tem que estabelecer ele. Todos os outros países fora do Brasil que trabalham com isso de uma forma maior, eles têm essa padronização. Então, isso também já sugere uma coisa muito interessante, a economia de escala. O que a gente não tem hoje, pelo menos na área de madeira engenheirada, novamente, sabe? Justamente são produtos definidos que o calculista trabalha com o padrão e não inventando o seu padrão, como é hoje, na verdade. De fato, assim. Você não formata uma indústria dessa forma. Então, mas no wood frame acho que já tem montante já bem definido, certo? Sim, já tem um 38 por 90, por exemplo. Mas na madeira engenheirada, gente, é todo tipo de largura, depende muito o que a serraria entrega para você. Então, o teu fornecedor entregou aquilo, você tem que mais ou menos se virar com aquilo que você tem. E a madeira engenheirada, ela faz exatamente isso, ela faz algo diferente. E isso é fantástico. Dá uma flexibilidade arquitetônica que o sistema é mais padronizado. Não vai. Então, mas o que é o próximo passo que eu vejo no Brasil ainda? É a padronização e a economia de escala de produtos que vão substituir o que a gente já usa hoje. A gente tem um efeito grande de massa, de volume, de grande volume hoje no país. A gente tem que pensar em coisas mais corriqueiras, tipo terças, vigas, esse tipo de uso. A gente usa um monte de madeira nativa para fazer esse serviço hoje. Quem não tem uma casa com um telhado de madeira nativa? Lógico. Todo mundo tem. E é aí que a gente pode ter um efeito fantástico. É uma coisa que é um produto comoditizado, certo? Que pode ser criado. E acho que isso é interessante. Para isso existe, sim, equipamento de todo tipo. Então, para pequeno, médio, grandes volumes... Isso existe hoje no mercado. Então, existe um paradigma de que o padrão é repetição, mas não. O padrão são interfaces bem definidas, regras de dimensionamento que propiciam a gente ter economia de escala e escopo, combinando componentes com diferentes configurações para atender diferentes necessidades. Né? Isso. Interessante, a gente está falando de muita coisa aqui e eu queria seguir aí com essa conversa, mas eu queria aproveitar então que a gente está nessa semana aqui do Embramen para realmente passar essa mensagem. Para quem quiser saber mais, é só aparecer lá no Embramen. Você que está organizando, ajudando lá, Martin, fala um pouco sobre esse evento aí que está acontecendo. Então, o Embramen é um encontro brasileiro de estruturas em madeira e com madeira, né? E já foi criado pelo IBRAMEN, que é o instituto. O IBRAMEN é o encontro desse pessoal técnico. É um encontro que acontece cada 2 anos. Já está na 18ª edição e pela primeira vez de uma maneira um pouco maior incluímos também uma feira industrial, trazendo a indústria para fazer justamente a ponte entre a vida acadêmica e a vida industrial, porque isso é muito importante. No Brasil existe um certo divórcio entre as duas áreas, o que não acontece em outros países também. Esse exemplo eu vi no IMTC o ano passado, foi fabuloso de ver essa intimidade entre essas duas áreas, né? E é muito enriquecedor. Então, nós temos também lá um prêmio de arquitetura, também com madeira. Vai ter um hackathon de estudantes. O congresso em si vai ser extremamente rico, porque vão ter debates, são 5 painéis de debates com os experts, tanto do Brasil como da América Latina. Temos palestrantes da Itália, temos do Canadá, né? Do Chile, Portugal, né? E também temos nessa feira, não é uma feira só nacional, uma feira já nasceu internacional. Um total de 42 firmas total, né, que vai estar lá, e dessas várias são internacionais também. Inclusive de máquinas, insumos. A ideia foi de tentar pensar na cadeia produtiva toda e juntar tanto o pessoal do wood frame como o pessoal da madeira engenheirada sobre um chapéu único e não ter... Como a gente hoje a gente está bem separado, né? Cada um procurando o seu canto, né? A ideia é a gente tentar funilar isso um pouco. Então, um evento imperdível, então, para quem quiser saber mais sobre esse mercado, tem que vir para Curitiba. Tem um site, né? Pode se inscrever no site também. A entrada para a exposição é gratuita, para o congresso ele é pago.
Mas a exposição dura 3 dias, o congresso também, segunda, terça e quarta-feira. Né? Sejam bem-vindos. 5, 6 né? e 7 de maio. 5, 6 e 7 de maio, isso. Então venham para cá, confiram esse evento que vai estar imperdível mesmo e vai ajudar todo nesse processo aí, né, de conhecimento que é tão necessário. Talvez o maior desafio aí que vocês apontaram agora seja esse intermediário entre a indústria e o comprador final, né? Se quiserem ainda fazer mais um marketing, dia 6, às 16h30, às 18 horas, quem quiser conhecer tudo de Woodframe, 5 especialistas, os maiores especialistas vão estar lá, vão estar mediando uma conversa com essas 5 pessoas. Né? Então, seria muito legal se quem quiser hoje conhecer um pouco mais do Woodframe, no seu detalhe, o que a gente está sendo feito, o que está sendo feito no nível de Brasil, com calculista, com gente que executa. Então, eu convido dia 6 de maio, 16h30, lá no Ibramen, das 16h30 até as 18 horas, uma conversa sobre esse assunto de forma muito aberta e as pessoas vão poder participar diretamente com perguntas e tal. Excelente. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, vocês acham que essa construção com madeira, né, até o Romão falou um pouco que é um ponto de inflexão, é o que não tem volta? Porque a gente percebeu, né, trazendo um pouco para a realidade do madeireiro, a gente tinha muita... na parte de móveis a utilização de madeiras, né? E a gente viu que hoje, por exemplo, uma chapa de MDF substituiu completamente o uso de madeira sólida e até muito de chapa de compensado. Esse sistema de construção com madeira, ele realmente veio para ficar e vai substituir, ou ele é mais uma opção para o que a gente tem aqui? Tem volta isso ou só vai crescer mesmo? Na nossa concepção só vai crescer. Eu digo assim, como presidente da Associação Brasileira de Woodframe, a gente criou a associação exatamente por isso, para agregar para a gente poder cuidar disso, para que ele vai crescer naturalmente. Tá? Substituir, não. Eu acho que a gente não tem que ter essa ideia de que vai substituir empilhar tijolo de novo, né? Mas os métodos tradicionais vão diminuir um pouco, e os métodos industrializados, seja o Woodframe, seja qualquer outro tipo de método industrializado, vai crescer. Já está crescendo. Aí a gente comentou rapidamente aqui. Nós temos um déficit de mão de obra, inclusive. Falamos do déficit habitacional, falamos, né? Mas a gente tem uma dificuldade de mão de obra. Isso. E você precisa industrializar com a mão de obra, né, que existe aqui, que pode ir para esse setor, né? Inclusive ganhando mais. Né? Porque quem trabalha na construção a seco, quem trabalha na indústria, ganha mais do que o tradicional pedreiro e carpinteiro e servente. Então, essa mudança vai acontecer naturalmente. Né? A velocidade vai depender muito, de novo, da gente poder promover isso. Tá? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos crescer e que não vai substituir. Mas nós vamos ter essa é uma outra questão, só para encerrar mesmo. Quem é tradicional acha assim, a madeira vai acabar com o meu mercado. Não vai continuar com o mercado dele. A gente vai pegar um pedaço desse mercado, né? E um pedaço razoável daquele que realmente precisa. Né? No caso do Woodframe, né? No caso da madeira engenheirada é um outro mercado, mas que vai poder entrar, né, Martin? Quando começar a fazer paulatinamente, na estrutura já feita, que você possa usar, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, mas vai diminuir valores, vai ser possível também de trabalhar com a estrutura que a gente pensa, que a gente sonha. Então a madeira vai crescer com certeza. Verdade, acho que não é nem se esse mercado vai aumentar, é uma certeza, porque haviam muitos entraves, até pouquíssimo tempo atrás, barreiras de entrada que evitavam que ele crescesse naturalmente, como o Clésio ressaltou, e agora naturalmente vai haver um crescimento. Agora, o quando também, já sabemos que o quando é agora assim, a escala é o que nós não sabemos e vai depender muito de como que a cadeia vai responder esse desafio. Isso aí. Acho que essa é a grande questão para a gente dizer qual que é a escala, para a gente olhar daqui a uns anos na frente e dizer assim, qual que é o market share que esse mercado assumiu diante da oportunidade que está na mesa, que não está sendo atendida pela construção convencional. E eu não tenho nem dúvida nenhuma disso aí vai ser o caso, porque simplesmente o momento de substituição madeira nativa, assim que eu vejo pela área da madeira engenheirada. Olha, novamente, esse mesmo estudo,
tenta conseguir uma viga de 6, 7, 8 metros já. Você para por aí, não tem mais. Não tem. E ela te permite outro tipo de construção. Galpões, ele é muito efetivo, inclusive para fabricação de galpões de grandes vãos. Né? Ele é muito competitivo com metal. Então, com aço, perdão. Com aço. Então, para mim é inexorável. Isso aí vai acontecer, não tem nem dúvida. A única questão, como se diz, é a velocidade, que depende também de outros fatores que a gente tem no país e não somente, né? Não só da gente, né? Mas vai ser uma área que era pífia antes. E agora ela vai deixar de ser pífia, ela vai ser existente de uma maneira significativa na torta que a gente tem hoje, né? O que é bom, diversidade sempre é bom, né? Nesse sentido, né? Muito bom, senhores. Então, o recado para os nossos amigos aqui madeireiros: existe, né, diante de toda essa confusão no planeta que a gente sempre fala aqui, guerra, Trump, Xi Jinping, China, Estados Unidos, tudo preocupado realmente com o que acontece lá fora, mas aqui dentro está acontecendo muita coisa. Então, se você realmente tem interesse em investir, em saber um pouco mais, não perca esse evento em Bramen, Curitiba, 5 a 7 de maio. E também fique ligado aí com a gente para saber sempre as novidades que estão acontecendo. Finalizando aqui, queria realmente agradecer a todos vocês e deixar um espaço aí para vocês darem o último recado, pessoal. Maite, começando por você. O pessoal quer saber aí, te encontrar, saber um pouco mais sobre o que você tem feito, as máquinas que você pode oferecer, como que acha? Bom, primeiramente eu estou no Bramen também como expositor, a empresa se chama Birka e trabalho lá com os adesivos estruturais, com maquinário, com vários insumos diferentes para a produção de vigas laminadas também dou consultoria para projetos e fábricas nesse sentido. E pode me encontrar pelo LinkedIn também, que é mais fácil, é só saber soletrar o meu nome. Esse a gente vai botar um letra aqui. Se você não identificou no áudio, dê uma olhada depois no vídeo aí. Tá bom, obrigado. Ramon, como que o pessoal acha você aí e aprende um pouco mais que você tem para oferecer? Vou solicitar o mesmo artifício do Martin, porque o meu sobrenome também não é tão simples. Mas podem nos procurar pela Catar, né? Catar Offsite, são duas empresas, Catar Offsite e Catar Machines and Systems. A gente se propõe uma empresa mais focada em projetos de engenharia, outra na entrega de equipamentos, de máquinas, de sistemas de produção turnkey para novos entrantes nesse segmento, mas as duas empresas com o mesmo propósito, que é democratizar o acesso à construção industrializada com madeira, quebrando paradigmas de investimento, pela nacionalização das tecnologias e de curva de aprendizagem, justamente para a gente trazer um time que transfere know-how e transfere tecnologia para novos entrantes. Legal. Euclésio, como que o pessoal acha você? Você agora é o presidente da Associação Woodframe, vai ter muita gente querendo aprender aí. Eu estou lá na associação, sou presidente na ABWF, na verdade nós temos um site, abwf.com.br. Vou estar também lá no Bramen, nós temos um pequeno espaço, né? Vamos poder conversar. Euclésio Mifinati no Instagram, LinkedIn também. Lá a gente pode trocar ideias e conversar sobre madeira, porque eu sempre dito para encerrar que nas minhas veias corria sangue, agora corre um pouco de fibra e mais alguma coisa, por de tanto que a gente se apaixonou por esse sistema e pelo uso da madeira. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigado novamente. Então aí, sucesso a todos, sucesso aí pro evento e até uma próxima, que a gente conta com vocês. Obrigado aí para você que ficou até agora acompanhando com a gente. Nos acompanhe aí e fique sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Até a próxima.